Mudando de assunto, sexta-feira é dia de coluna do Tasso Lohan aqui no Contexto Metrópolis. A gente vai falar sobre o escândalo do INSS, a farra do INSS. A gente pode dar vários nomes para isso que vem acontecendo, desses descontos indevidos, descontos ilegais que vem acontecendo no INSS. Tasso, exatamente. muito boa tarde. Muito boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Ontem houve mais um braço aí da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Me surpreendeu, eu acordei aí com a notícia da prisão do Alessandro Stefanuto. Não imaginei que isso fosse acontecer, pelo menos não tão breve. Não estou dizendo que aconteceu rapidamente, mas não imaginei que fosse acontecer agora. A Polícia Federal, então, prendeu o Alessandro Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS. Aconteceu ontem, além de outras determinações, outras medidas determinadas pela Polícia Federal. O Tasso até vai contar algumas delas aqui para vocês, de uma pessoa importante, um parlamentar, inclusive. Alessandro Stefanuto recebia, gente, uma mesadinha ali de R$250 mil. Todo mês caía lá na conta dele esse dinheirinho de R$250 mil para que ele pudesse ajudar essas empresas que faziam esses descontos ilegais nos pensionistas, nos aposentados, que recebem o seu dinheiro para se manter aí todo mês. Mas tem mais, além do Alessandro Stefanuto, tem mais gente que participava disso. Tem mais gente que a Polícia Federal pediu diligência, pediu busca e apreensão, pediu algumas outras determinações que não foram cumpridas. Por quê? Exatamente. É o caso justamente do deputado federal Euclides Petersen, o deputado do Republicano de Minas Gerais. Ele chegou a ser alvo de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro André Mendonça, a pedido da PF. Só que a PF também tinha pedido tanto a prisão do Euclides Petersen, como também a suspensão do mandato parlamentar dele. Mas esses pedidos eles foram negados ali pelo André Mendonça, sob a justificativa, inclusive, de que ele disse que realmente existe a possibilidade de que um parlamentar pode ter o mandato suspenso, mas isso deveria ser em casos graves e muito graves e raras exceções, vamos dizer assim. O André Mendonça entendeu que não era o caso em relação ao Euclides Petersen, autorizou somente o mandado de busca e apreensão contra ele e contra algumas outras pessoas aí envolvidas nessa farra do INSS. Essa operação de ontem estava focada na Conafer, que é uma das principais entidades ali envolvida no esquema de desconto indevido e aposentadoria. O Euclides, ele era considerado um porta-voz, que é esse daqui, exatamente. Dizem que parece comigo, mas talvez seja só o bigode. Não, talvez é só o bigode. Exatamente, obrigado. Ele era considerado um porta-voz político da Conafer. Então, segundo a Polícia Federal, ele atuava nessa relação política, trazendo a Conafer, que era uma entidade ali, para dentro do INSS, fazendo, vamos dizer assim, esse lobby político ali em relação a essa entidade. Aí chamou a atenção também que a PF disse que ele foi o maior recebedor de propina da Conafer. Pelo menos, segundo a PF, ele recebeu R$14.700.000 para atuar junto à entidade dentro do INSS. E aí é interessante porque a PF cita, inclusive se a nossa equipe puder botar um rasgadinho que eu mandei mais cedo, a PF cita algumas transações que o Euclides Petersen fez, uma delas envolvendo duas aeronaves. Na verdade, uma aeronave do Euclides Petersen. Ele compra uma aeronave e logo em seguida ele vende essa aeronave para um homem chamado Vinícius Ramos da Cruz, que é o presidente de uma ONG chamada ITT e que nada mais é uma ONG umbilicalmente ligada à Conafer. Então, na verdade, é um outro rasgadinho, esse daí, exatamente. E aí o Vinícius compra essa aeronave do Euclides Petersen, logo em seguida ele manda essa aeronave para esse tal de Silas da Costa Vaz, que também é um ex-secretário da Conafer. Então, a polícia identifica essas movimentações ali suspeitas de que pode ser lavagem de dinheiro ou coisa do tipo. E aí eu trouxe esse rasgadinho aqui da decisão do ministro Mendonça,
Justamente porque ele conta essa história, né? 2 aeronaves ali, dos prefixos PT, OV e PRATM, as 2 chegaram a passar pela mão do Vinícius, e logo em seguida ele vende para o Silas da Costa Vaz, que também ali era uma pessoa da Conafer e que há um tempo atrás era beneficiário do auxílio emergencial e morava com sua família em uma casa simples no Recanto das Emas, ou seja, muitos indícios de que ele se tratava de um laranja. Uma dessas aeronaves, inclusive, o Vinícius compra por R$1 milhão e cerca de 5 meses depois ele vende para o Silas por R$2,5 milhões. Então, um salto assim... Metade do valor. Exatamente. Então, é mais um indício ali de que teria essa lavagem de dinheiro. E aí eu reforço que eu trouxe esse rasgadinho, porque essa parte da história a gente contou no Metrópolis em setembro. A Polícia Federal provavelmente pega essa parte aqui de que ele morava em uma casa simples no Recanto das Emas. Na nossa reportagem, eu mandei o link também para a equipe aqui, se vocês quiserem botar. Inclusive, a gente foi lá na casa do Silas da Costa, do Silas Vaz, perguntar para ele sobre essas aeronaves. A gente perguntou, primeiro que a casa dele não cabe uma aeronave, sequer 2 aeronaves. E a gente perguntou dessas aeronaves para o Silas, ele gaguejou, disse que não sabia dessas aeronaves, nunca tinha ouvido falar. Ele mora em Brasília. Ele mora em Brasília, ele mora no Recanto das Emas, numa casa simples ali no Recanto das Emas. E para quem não conhece Brasília, o Recanto das Emas não chega a ser um bairro, uma região administrativa simples de Brasília. Exatamente, tá ali entre as regiões mais humildes de Brasília. E aí tá a foto do Silas, a casa onde ele mora, e essa reportagem aí que a gente publicou em setembro, mostrando que esse é o secretário da Conafer, beneficiário do auxílio emergencial, que foi isso que a Polícia Federal confirmou, e depois virou dono de 2 aviões. Justamente no meio dessa farra do INSS, e sobretudo em relação a essas suspeitas de lavagem de dinheiro e tudo mais, né? E aí a nossa equipe também pode votar aquele primeiro grafo, que a gente conseguiu avançar um pouco nessa investigação em relação ao Euclides Petersen, e a gente decidiu seguir o dinheiro da emenda que ele enviava. E aí a gente descobriu que o Euclides Petersen, que é o rapaz aqui, né, o deputado, ele enviou R$2,5 milhões por ITT. Sim. Vamos relembrar, no ITT, o presidente do ITT foi o que comprou a aeronave dele. Então, ao mesmo tempo, ele envia R$2,5 milhões em emendas parlamentares para o ITT, que é a ONG ligada à Conafer. O ITT faz uma licitação e ele frauda essa licitação com o dinheiro da emenda parlamentar e contrata essa agropecuária PKST, que nada mais é uma agropecuária que está no nome dessa Ingrid Piquiceni. Me permite, se eu estiver errado, eu confesso que eu não sei a pronúncia direito. Mas está no nome da Ingrid, que é esposa do Cícero, que foi alvo da operação ontem, que é assessor do Carlos Roberto, que é o presidente da Conafer, que era o centro de todo o esquema ali da operação de ontem da Polícia Federal. Então a gente conseguiu fechar esse círculo, né? O Euclides Petersen manda dinheiro para a ONG, que contrata uma empresa ligada ali à Conafer, e que a gente consegue fechar esse círculo. A Polícia Federal ainda não avançou nessa parte do esquema dessa fraude de licitação, mas alguns personagens, por exemplo, ela já identificou, a Ingrid já tinha sido alvo de operação da Polícia Federal também, o Cícero foi ontem alvo dessa operação, o Cícero ele é assessor do Carlos Roberto, que é o presidente da Conafer, e a Polícia Federal aponta que o Cícero era a pessoa que intermediava a propina junto com os políticos, junto com as autoridades aí, que era importante para todo esse esquema. Já o deputado Euclides, ontem foi alvo de busca e apreensão, apenas. Apenas busca e apreensão, isso. E não sabemos qual o próximo passo. Isso, não sabemos. Ele divulgou uma nota ontem, né, logo depois da operação, dizendo que estava, de certa forma, tranquilo, porque, segundo ele, a operação para uns pode significar um pesadelo, mas para ele significaria uma libertação, né, um livramento, pois ele cita que já tinha sido alvo de outras 2 operações que não deram em nada, essas outras 2 operações, então seria, na visão dele, mais uma operação que vai comprovar que ele é inocente, segundo a versão do deputado Euclides Petersen, mas aí a Polícia Federal está avançando, né, já encontrou propinas ali de R$14,7 milhões. Ele chegou a ser citado várias vezes na CPMI, sobretudo depois da nossa reportagem, não chegou a ser convocado para prestar alguns esclarecimentos, mas vamos ver se no decorrer aí das próximas semanas
a CPMI que tem blindado alguns políticos, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Vamos ver se ela vai conseguir avançar em relação ao Euclides Petersen, já que a Polícia Federal está avançando. A questão da blindagem da CPMI estar blindando alguns parlamentares, isso pode estar prejudicando também a investigação da Polícia Federal estar investigando parlamentares, deputados e senadores? Eu acredito que são coisas independentes, tanto a CPMI quanto a Polícia Federal. Eu acho que o exemplo da operação de ontem é isso, né? A Polícia Federal consegue caminhar com as próprias pernas, assim como a imprensa consegue caminhar com as próprias pernas de um jeito diferente. Então, a CPMI pode estar blindando e está blindando, né? Foi o caso do Euclides Petersen, mas também é o caso do senador Everton, por exemplo, que a gente já fez várias reportagens aqui na coluna mostrando essa relação do entorno do Everton com a farra do INSS. Mas a Polícia Federal tem conseguido caminhar com as próprias pernas e conseguido avançar. Teve o Euclides Petersen, que talvez não, foi o primeiro deputado federal alvo da sem desconto até então, né? Ontem também teve a prisão, como você disse, do ex-presidente do INSS, então tem conseguido avançar nessa questão aí, trazendo alguns políticos. E pode vir muito mais políticos aí, né? A gente já consegue identificar alguns políticos que são chaves aí nesse esquema. Até porque ninguém consegue chegar num patamar como esse, num esquema grande como esse, sem ter ajuda de dentro do governo. Exatamente. Seja o governo no poder que for, executivo, legislativo ou judiciário. Exatamente. Tássio, muito obrigada mais uma vez pela participação com a gente. Eu que agradeço, Neila. Até semana que vem. Até semana que vem.